Tribunal Supremo diz que não há ordem de prisão contra Venâncio Mondlane. Olá, eu sou James. Hoje estou no canal Moz Emocionante para te trazer novidades de políticos e celebridades. O presidente do Tribunal Supremo de Moçambique disse hoje que não existe uma ordem de prisão contra Venâncio Mondlane, candidato presidencial que lidera, a partir do estrangeiro, a maior contestação contra os resultados eleitorais que o país viveu. Nos tribunais de Moçambique não existe nenhuma ordem de prisão contra o engenheiro Venâncio Mondlane. Significa que se ele chega agora a Moçambique, naturalmente é um cidadão livre, disse a comunicação social Adelino Muchanga, à margem de um evento da Procuradoria-Geral da República, em Maputo. Em causa estão processos movidos contra o candidato presidencial, que lidera os protestos que marcaram o país nos últimos meses, um dos quais exigindo uma indemnização de 1,5 milhões de euros pelos prejuízos das manifestações. Adelino Muchanga esclareceu que a ordem de prisão só pode ser dada por um tribunal, reiterando que os processos que correm contra Mondlane continuam em fase de instrução preparatória no Ministério Público. O presidente do Supremo acrescentou que mesmo a ordem de bloqueio das contas bancárias de que Venâncio foi alvo é passível de recurso, desde que o visado o faça dentro do processo. Todos os que tenham interesse em reagir contra uma decisão judicial devem fazê-lo dentro do processo. Havendo essa ordem de bloqueio das contas, o interessado deve ir ao processo e reagir no processo. Os tribunais não perseguem pessoas, disse Muchanga, acrescentando que os tribunais não serão empecilhos para a eventual pacificação social. Questionado sobre a atuação das forças policiais durante as manifestações, o presidente do Tribunal Supremo defendeu que a Constituição protege a manifestação pacífica, mas a vandalização de infraestruturas públicas e privadas é ilegal, admitindo, no entanto, que em alguns casos podem existir excessos por parte dos órgãos de justiça. A invasão de esquadras e fábricas, bloqueios de estradas e fronteiras não são manifestações pacíficas. Agora, na atuação dos órgãos, eu não posso dizer que tudo o que acontece sejam coisas necessariamente legais. Pode haver, em alguns casos, excessos e situações que carecem de investigação para eventual responsabilização daqueles que excedem os limites dos poderes que a lei lhes confere, declarou. Os protestos contra os resultados eleitorais levaram o caos às ruas em diversos pontos do país, com pelo menos 110 pessoas mortas e mais de 300 feridas em resultado dos confrontos entre polícia e manifestantes desde 21 de outubro, segundo um balanço atualizado pela organização não governamental ONG Plataforma Eleitoral Decide. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, manifestou hoje a preocupação do governo sobre a crise política e social que Moçambique atravessa com a contestação dos resultados das eleições presidenciais e apelou ao diálogo para estabilizar politicamente aquele país lusófono. Quero exprimir, em nome do governo português, a nossa preocupação e desejo que, em Moçambique, se possa de forma rápida e pacífica estabilizar politicamente o país, declarou o chefe do Executivo na Assembleia da República, na sua intervenção inicial no debate preparatório do Conselho Europeu, nos próximos dias 19 e 20. Montenegro apelou ao diálogo entre todos os intervenientes, dando ao povo moçambicano um horizonte de esperança que está colocado em causa. Durante o debate parlamentar, Bernardo Blanco, Iniciativa Liberal, exortou o primeiro-ministro a levar a crise em Moçambique ao Conselho Europeu, defendendo que uma posição da União Europeia poderia trazer aqui alguma influência. O anúncio da Comissão Nacional de Eleições, CNE, em 24 de outubro, dos resultados das eleições, em que é atribuída a vitória a Daniel Chapo nas presidenciais e nas legislativas ao Partido Frelimo, que reforçou a sua maioria absoluta, espoletou protestos populares convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane e que tem degenerado em confrontos violentos com a polícia.